Pois bem, para falar dessa queda do preço do etanol nas bombas dos postos de combustíveis, estou aqui com o nosso consultor, o Sérgio de Oliveira. Sérgio, baixou um pouco, isso não quer dizer que já não esteja cara, né? O que tem ocorrido é que, em função da gente estar em plena safra da cana-de-açúcar, né, Esteves? Os reservatórios das usinas eles estão lotados, né? E à medida que a usina está processando, ela tem que desovar esse estoque de etanol e acaba tendo um reflexo na diminuição do preço. Lei de mercado, né? Lei de mercado, exatamente. A gente lembrando, né, que 70% da frota dos veículos leves no Brasil são de combustível flex, né? Então, de certa forma, o etanol ele acaba concorrendo com a gasolina, né? Então é aquela continha básica, ó, o etanol estando 30% mais baixo do que o valor da gasolina, vale a pena para o consumidor abastecer com etanol. E nesse momento, a fotografia de hoje vale muito a pena, porque nas últimas 6 semanas vem havendo aí uma redução no preço do etanol. Lembrando que não é nos combustíveis em geral, no etanol somente, né? O etanol, porque o etanol é um fator interno nosso aqui da safra do álcool. Ele está longe do problema na Ucrânia, do preço do petróleo na Rússia, né? É um produto 100% nacional que concorre com a gasolina, certo? Porque à medida que vamos exemplificar isso, quando abaixa o preço da gasolina, o pessoal corre tudo para abastecer com a gasolina porque ela tem uma octanagem melhor, ela tem uma autonomia melhor. O etanol é obrigado a baixar o preço. Quando sobe o preço da gasolina, o pessoal corre para o etanol. Aí o que acontece? Muita gente usando etanol, vai subir o preço, a usina falou, opa, está saindo muito consumo, eu vou subir o preço também. Então eles acabam se concorrendo. O que a gente está vivendo hoje é bem atípico em função da safra, está valendo muito a pena abastecer com etanol. Sazonal então, né? Sazonal, e assim não adianta a gente querer acreditar em Papai Noel que isso veio para ficar, tá? É um tempo, à medida que houver um estoque regulador nas usinas aí, a tendência é que volte a ficar muito próximo daqueles 30% mesmo. Ô Sérgio, sem contar que estamos aí nesse ambiente inflacionário, uma inflação muito alta, né? Sim, é importante a gente frisar que esse fenômeno da inflação, né, Steves, é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, né? Os Estados Unidos está vivendo uma bolha inflacionária histórica de muitos anos, né? O que acaba repercutindo para a gente, né? Porque a expectativa é que eles aumentem a taxa de juros lá e com isso vai haver uma fuga de dólares do Brasil, vai subir o preço do dólar aqui e isso é gatilho certo para a inflação. Efeito da globalização, o que acontece num país não acontece somente nele. Era mais ou menos prevista essa bolha inflacionária. Primeiro, em função da Covid, né, foi injetado muito dinheiro na economia, principalmente pelos países mais ricos, né? Aí, na sequência, acontece o conflito Rússia e Ucrânia, né, que acaba também inflacionando por via do consumo de grãos e de petróleo e gás em todo o mundo. Então a gente está vivendo uma bolha inflacionária mundial e onde os países emergentes, que é o caso do Brasil, acabam pagando uma conta até mais cara por isso. E acaba sempre sobrando para quem ganha menos e aqui o grosso da população ganha menos do que um percentual muito pequeno dos mais ricos, né? Perfeito, é aquela história, né? O IPCA, que é a inflação oficial, ela acaba, como ela, nesse universo, para chegar à inflação oficial do IPCA, são muitos itens que acabam compondo, e se a gente considerar que as classes menos favorecidas, com menor renda, elas direcionam grande parte dessa renda para alimentação, transporte e habitação, acaba sendo penalizado de uma forma muito mais agressiva. Para você ter uma ideia, a cesta básica nos últimos 12 meses, ela subiu 67%. R$140 aí no mínimo para pessoas se manter, né? A família, né? Segundo os cálculos dos economistas, aí a despesa básica de uma família hoje é em torno de R$940. Se você somar isso, o preço do botijão do gás, a gente está falando em 90% do salário mínimo para a pessoa ter despesa básica e comprar um botijão de gás. E muita gente ganha o mínimo, né? Muita gente ganha o mínimo. Hoje estima-se que 38% da população economicamente ativa do Brasil viva de um salário. Então é um remédio muito amargo que está passando àqueles que têm uma menor renda no Brasil. É difícil para abastecer o tanque e também a dispensa de casa. A dispensa de casa, principalmente, porque o tanque ainda se dá um jeito, né, Esteves? Agora, a pessoa chegar em casa e não ter como pôr alimento na mesa dos filhos é um remédio bastante amargo. Serginho, que cenário você projeta para os próximos 6 meses, o próximo semestre?
Eu acho que a gente tem que pensar em três situações, Esteves. Duas de ordem internacional, que podem afetar a economia diretamente do Brasil. Seria uma nova onda da Covid aí forçando um isolamento social, seria muito ruim para o país, né? E o segundo, até onde vai essa guerra Rússia e Ucrânia, né? Já passamos de 100 dias, não tem aí um sinal verde, uma luz no final do túnel de quando termine isso, o que acaba impactando principalmente a União Europeia em relação a abastecimento de gás e o mundo de uma forma geral em alimentação. E isso passa para o Brasil, né? Então, a partir do momento que possa ocorrer uma pressão para a gente começar a alimentar o resto do mundo, pode ter dificuldade aqui no mercado interno. E o terceiro ingrediente seria de ordem doméstica, que seria as próximas eleições presidenciais, né? Existe aí um grande questionamento sobre medidas que possam ser tomadas com fins eleitoreiros e que possam comprometer o ajuste fiscal, né? E isso o mercado vê de uma forma muito negativa, né? Porque existe uma insegurança de investimento, porque essa conta vai vir. Qualquer medida que se tome impensada agora, a conta vai vir. A economia é uma ciência exata. E, por outro lado, também, até as pesquisas se reforçando para um lado ou para o outro, como é que o mercado vai ver como será essa sucessão. E se baixar o estoque do etanol nas usinas, o preço sobe. A tendência aí é mercado, né? Não dá pra gente criticar. Eu tenho uma usina de álcool, né? Tem muita gente querendo comprar, é a chance que eu tenho de ter lucro, né? Caso contrário, é um outro risco que a gente tem também, a usina direcionar a produção com mais peso para o açúcar, né? Que a matéria-prima é a mesma. Existe uma certa tendência em relação até da crise mundial e a gente pode ter um problema de etanol já no ano que vem.